Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez para finalizarmos essa série das nossas ferramentas de autocura. Então, uma rápida recapitulação, até para você conferir se está com todas as ferramentas na caixa, né? Então, na nossa caixa nós temos o caderno, no qual nós vamos anotando frases, experiências, imagens, coisas que a gente vai percebendo que nos fazem bem. Quem tem caderno está efetivamente em processo de autocura, está se empenhando no processo. O espelho, que é aquele nosso auxiliar no exercício da autoestima, da gente desenvolver um olhar generoso para nós mesmos. A nossa folha de sentimentos, que falamos da última vez, a nossa agenda, a nossa papeleta, não é? Onde a gente vai colocar lá todos os itens importantíssimos para a recuperação da saúde, para a vivência o mais suave possível dos momentos mais difíceis, onde a gente vai ver os cuidados com medicação, alimentação, a nossa folha de sentimentos, que eu já falei, a nossa agenda positiva de doação de amor. Então, vamos olhando aí se a nossa caixa de ferramentas está lá com tudo certinho e, ao mesmo tempo, conferir a nossa disposição de efetivamente aplicar o método de autocura na nossa vida. Hoje, a gente vai falar do exercício do perdão, que também a gente já tocou quando apresentamos o método, né? A questão do perdão e do auto-perdão foi retirada do estudo de sentimentos que curam, para que a gente pudesse dar um foco maior nessa questão em função da grande importância da presença desses sentimentos nos diferentes quadros de conflito, de adoecimento, de depressão e até de doenças físicas. Esses sentimentos que a gente aborda, no caso do perdão e do auto-perdão, é o sentimento da mágoa, quando nos sentimos atingidos pelo outro, e o sentimento da culpa, quando alguma coisa na nossa consciência nos sinaliza que nós não procedemos da melhor maneira possível em relação ao outro. Esse desconforto em ambas as situações, a razão deles existirem, deles serem percebidos, registrados pelo nosso espírito, é em função da gente fazer o aprendizado do amor como o único funcionamento saudável e desejável nas relações. Então, muitas vezes, é apenas quando eu sofro em função do egoísmo do outro que eu consigo perceber o quanto o egoísmo é destrutivo, o quanto o egoísmo realmente atinge a criatura. Muitas vezes, só quando essa chamada da consciência, desse código divino que está impresso na minha consciência, sobre a forma de um desconforto, me acomete, é que eu consigo despertar para o fato de que esse ou aquele funcionamento meu causa sofrimento aos outros. Então, conseguir sair da faixa da culpa e da mágoa, do melindre, precisa, exige, demanda de nossa parte um clareamento da nossa visão, do entendimento do que são essas coisas e também, por que não, por uma outra proposta prática de exercício. Quando nós
podemos estar na presença do outro e dar notícia sem acusações daquilo que nos incomoda, daquilo que nos machuca, daquilo que em algum momento passado ficou na nossa alma. Quando nós conseguimos dar notícia ao outro disso, porque essa pessoa está presente, porque esse contato é possível, esse é o caminho preferível. Assim como é preferível que, se eu puder estar diante do outro, a quem eu feri, a quem eu magoei, e me desculpar, e pedir desculpas, e pedir perdão, e falar das minhas razões para que de alguma forma eu possa ser perdoado, também é o caminho preferível. E o mais favorável de todos é quando nós conseguimos, junto com o outro, encontrar um caminho de reparação. Mas nem sempre isso é possível, pelo menos não ao alcance das nossas limitações espirituais. Muitas vezes o prosseguimento da ação e a reparação precisará da assistência dos amigos espirituais. Mas pelo pensamento, né, aquela ferramenta mágica, pelo pensamento, nós já podemos iniciar e muitas vezes transformar aquela situação num movimento próprio, num movimento pessoal de voltarmos àquelas questões com uma outra disposição espiritual. Estarmos em pensamento diante daquele que nos magoou, ou que está presente na nossa vida, ou que não está mais, e de alguma forma conseguirmos compreender. Muita gente confunde o perdão com o esquecimento, e esquecimento é uma coisa relativa à memória, e a memória das coisas, elas continuarão na nossa mente o tempo que for necessário ou que lhes for cabido. Mas esvaziar aquela memória do seu conteúdo de mágoa ou de culpa, isso nós já podemos fazer desde já, quando nós conseguimos compreender por que é que as pessoas erram. Por que que alguém erra comigo? E por que que eu erro com alguém? Nós precisamos entender a nossa condição humana. Então, aquele erro, aquela violência, aquela agressão, que pode nos parecer uma coisa fria, premeditada, muitas vezes são apenas respostas equivocadas aos medos, às angústias, às tensões que ainda existem nos espíritos humanos em função da sua pouca evolução, do seu pouco adiantamento espiritual. Mesmo quando nós olhamos para as questões graves de guerras entre os países, nós podemos entender, não aceitar, não aprovar, mas compreender que essas violências que são cometidas pelos países derivam da insegurança, derivam da questão humana de querer garantir pela força um bem-estar para si e para os seus, coisa que não é possível. E a gente fica até assim pensando, né, quanto sofrimento ainda será necessário para que o ser humano aprenda que por esse caminho nunca se chega a essa segurança, a esse bem-estar. Pessoas que muitas vezes nos magoaram na infância, na juventude, com um procedimento áspero, grosseiro ou indiferente, muitas vezes agem assim porque quando eram crianças e jovens também receberam o mesmo tipo de efeito, a mesma resposta daqueles que estavam à sua volta, simplesmente não aprenderam a lidar com a criança na sua fragilidade de uma outra forma. Então, a compreensão é a chave para o auto-perdão, quando eu compreendo que aquele erro que eu cometi no passado, na minha juventude, ou mesmo ontem,
em função de alguma deficiência natural de um espírito de pouca evolução, como é o nosso caso. E eu possa compreender assim também o que vem de negativo do outro em direção a mim. Essa compreensão não quer dizer que fica tudo certo, entendeu, fica por isso mesmo. Não. Essa compreensão é um trabalho de delegar para o amor maior, delegar para aqueles que efetivamente gerenciam o equilíbrio entre os espíritos, entre as situações existenciais, o propiciamento das situações favoráveis, a reharmonização daqueles desequilíbrios que nós vamos causando em nós mesmos e nos outros. Então, pelo pensamento, vamos procurar sintonizar num exercício de meditação a nós mesmos naquele momento em que nós cometemos aquela coisa, aquela situação que hoje nos faz vivenciar a culpa. Vamos entender que naquele momento a gente não tinha muitas vezes a força moral para resistir ao mal, que naquele momento nós estávamos iludidos por alguma coisa transitória, própria da nossa infância espiritual. Vamos compreender que naquele momento nós não tínhamos internalizado, às vezes, ensinamentos já recebidos. Enfim, vamos nos acolher na nossa fragilidade e na nossa ainda pouca evolução e tirar dali um aprendizado. É isso que interessa. Esse desconforto todo causado pela culpa, ele só quer ensinar ao meu espírito que aquela escolha que eu fiz não foi a melhor, para que eu me prepare, como disse Jesus, não é? Vai, não peques mais, para que eu me prepare de uma outra oportunidade a agir melhor. Então, pelo pensamento, pela meditação do perdão, eu sintonizo comigo mesma, num outro momento da minha existência, e digo para mim mesmo, eu te compreendo. Eu entendo o que aconteceu. E daqui para frente, com esse aprendizado, eu vou me esforçar para não errar de novo. Em relação ao outro, a gente em pensamento chama essa pessoa para a nossa presença. Em pensamento. Em pensamento, diante dela, eu vou dizer para ela aquilo que eu estou aprendendo a dizer para mim. Eu te compreendo. Eu compreendo a tua fragilidade, eu compreendo a tua angústia, eu compreendo o teu movimento. E, como a gente aprendeu com Luiz Antônio Mileco, a partir dessa compreensão, nós nos libertamos. Eu liberto você para que você prossiga o seu caminho e peço que você também me liberte para que eu possa seguir o meu caminho. Então, através da meditação, nós podemos nos livrar desses núcleos de sentimentos tão adoecidos e que inviabilizam qualquer possibilidade de saúde e bem-estar. O culpado não se permite a felicidade porque ele precisa sofrer. E o magoado não se permite a felicidade porque ele precisa estar ostentando diante do outro, do mundo, aquela chaga para levar o outro à culpa. Então, para que haja felicidade, para que haja bem-estar, para que haja qualquer possibilidade de uma existência mais luminosa, é preciso que de alguma forma eu me liberte desses sentimentos. E a meditação do perdão você pode fazer a prece antes, pedir a assistência do seu amigo espiritual e na presença de você mesmo e na presença do outro, se libertar dessas pedras que a gente carrega na nossa mochila, que não serve para nada, se libertar desses sentimentos que são, sim, geradores de doenças do espírito, da mente e do corpo. Obrigado, queridos, pelo carinho. Até a próxima.